Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de uma figura muito querida e respeitada no cenário musical britânico, que já participou de discos de muita boa gente, também muita boa gente já participou de discos dele, que eu estou falando do Roy Harper, um músico aí de folk, que começou pelo folk, mas depois passou por outros estilos musicais também. Só para comentar quem já tocou em álbuns dele: Jimmy Page, David Gilmour, John Paul Jones, o The Nice, a banda inicial do Keith Emerson, Chris Spedding, ou seja, só craques. E também Bill Bruford, também, do Yes, do King Crimson, também já tocou com ele. E ele já participou, na verdade ele gravou um disco inteirinho com o Jimmy Page, isso na década de 80. E também, para os fãs do Pink Floyd, com certeza os que são mais fãs mesmo, sabem que ele é quem fez os vocais de Have a Cigar, a música que está aí no Wish You Were Here, do Pink Floyd. E ele começou na década de 60 e até hoje, até acho que 2013, acho que foi o último álbum dele, se não me engano, ele tem mais de 20 álbuns lançados. Então fica aquela dúvida, para quem quer conhecer o trabalho do Roy Harper, o que eu recomendaria? Recomendaria começar por 3 álbuns. Primeiro, esse aqui que é o terceiro álbum dele, de 1968, o Folk Joke Opus. Esse aqui é um álbum bem diferente dele. Por que eu digo bem diferente? Porque o Roy Harper geralmente ele tem uma aura meio assim de rabugento, de sarcástico, meio raivosa, tem algumas canções de protesto. Porém, não sei se acho que aquele ano devia estar sendo muito bom para ele, porque aqui as músicas quase não têm essa aura toda de protesto, de raiva, de melancolia ou de ironia, no caso. É um álbum bem para cima, é um álbum bem positivo, eu diria. Já abre com Sgt. Sunshine, que é com certeza inspirada no Sgt. Pepper, é uma música bem alegrinha também. E para mim, depois vem talvez a melhor música dele, que é She's the One. She's the One é simplesmente incrível. É uma música que ele canta com muita paixão, que ele canta com muita vontade. E também com muita alegria. Também você percebe que ele está contente de cantar aquela música. Depois temos In the Time of Water, uma música mais orientalista, mais com aquele pique George Harrison. Tem até uma cítara também. Isso é quase meio que obrigatório nos álbuns da segunda metade da década de 60. Depois uma música bem delicada e curtinha, que é Composer of Life. Depois One for All, essa é mais folk, essa lembra mais dos trabalhos anteriores dele. Depois Exercising Some Control e Manhana. Tem uma música antes dessa, que eu vou falar, no meio dessas duas que eu vou falar depois. Mas essas duas lembram mais aquele estilo vaudeville, que os ingleses gostavam muito. O The Who chegou a gravar vaudeville. A Bonzo Dog Band fez a carreira dela praticamente em cima desse tipo de gênero musical. E entre essas duas, a gente tem um épico. Ele gostava de gravar músicas grandes também. Aqui temos uma de mais de 17 minutos, que é McGoohan's Blues, que começa como um folk, mas depois também ela fica um folk meio tenso, meio assim, meio melancólico, mas depois ela vai ficando mais alegre, vai ficando mais solar à medida em que a música vai se desenvolvendo. Essa música ele fez em homenagem ao Patrick McGoohan, que na verdade é um personagem de uma série de TV do final da década de 60 lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Essa série se chamava The Prisoner e conta a história de um futuro distópico em que um personagem, o Patrick McGoohan, vai parar numa sociedade distópica onde as pessoas não são mais chamadas por nomes, sim por números. Ele ganha o número 6 e ele tenta entender o que está acontecendo, como é que chegou aquilo, e também se rebela contra aquele sistema distópico também. Então, em homenagem ao Patrick McGoohan, temos aqui McGoohan's Blues. Esse aqui é um álbum
bem diferentão do Roy Harper, mas eu acho que é interessante para começar, para você ir pegando o jeito dele. Como eu falei, a maior parte dos álbuns dele são mais de protesto, são álbuns mais tristes, mais melancólicos ou raivosos. Não é o caso desse aqui. Depois desse Folk Joe Culpus, um que eu também considero para ir começando, eu passaria para o Life Mask, de 1973. Esse álbum aqui. Vou mostrar o encarte aqui para vocês. Aqui ele também, com as letras e contando um pouco da história das músicas também. Esse álbum aqui foi meio que uma resposta dele à crítica musical, porque ele teve um problema de saúde, mas a imprensa musical já dava ele praticamente como morto. Isso em 1972, mais ou menos. Foi um ano, inclusive, em 72 ele nem lançou álbuns. Ele tinha lançado o Stormcock em 71, em 72 ele não lançou nada. Começaram rumores de que ele estava muito doente, em fase terminal, mas a resposta dele foi em grande estilo aqui com Life Mask. Inclusive, a capa imita uma máscara mortuária, e o nome também é bem irônico, Life Mask, ou Máscara da Vida, não uma máscara mortuária, provando que ele estava vivo e bem. E aqui esse é um álbum mais folk, mais voltado para o folk, mas a gente tem, a maior parte das músicas é só ele, com violão, mas a gente tem aqui outro épico também, esse aqui de mais de 22 minutos de duração, que chama The Lord's Prayer. E aqui a gente tem aqui Jimmy Page na guitarra e Brian Davidson, que tinha sido baterista do The Nice, na bateria. Também é uma música que começa folk, mas tem alguns momentos mais pesados. Temos aqui Highway Blues, um clássico do Roy Harper também, essa, que tem aí ele tocando vários instrumentos, com exceção da bateria, que ficou a cargo do Laurie Allen, que foi o baterista da fase inicial do Gong. E aqui ainda temos uma canção bem delicada, também chamada All Ireland, em homenagem à Irlanda, e uma canção de protesto contra o racismo na África do Sul, chamada South Africa. E aqui um álbum mais acústico, certo? Mas ainda assim com alguns lampejos de rock também. Esqueci de falar que o Folk Joe Culpus foi produzido pelo Shal Talmy, aquele produtor americano que se estabeleceu em Londres a partir de 64, mais ou menos, e que produziu vários artistas e bandas ingleses. O que me vem à cabeça é o The Who da fase inicial, por exemplo, ou o Animals também. Já aqui, o produtor do álbum é o Peter Jenner, que fundou a Black Hill Enterprises, que é uma empresa para empresariar artistas ali da cena britânica, que foi essa Black Hill Enterprises que assinou primeiro com o Pink Floyd, na época do Syd Barrett ainda. Depois eles se dissociaram amigavelmente, porque o Peter Jenner não acreditava que o Pink Floyd iria para frente sem o Syd Barrett, um erro crasso dele no caso. E também ele empresariou o Mark Bolan lá na época do Tyrannosaurus Rex também. Então ele já tinha um certo traquejo aí com artistas britânicos aí daquela época. E novamente é o Peter Jenner quem produz o terceiro álbum que eu vou falar aqui, que é esse aqui, HQ, que é de 1975. Esse aqui reúne colaborações de peso nele. David Gilmour toca nesse álbum aqui, também Joe Paul Jones e também Chris Spedding, que foi guitarrista aí de bandas como Better Ornaments, uma grande banda aí do final da década de 60, e depois também do, se não me engano, The Sharks, uma banda chamada The Sharks, se não me engano, da década de 70, e também ela se lançou em carreira solo, e além do Bill Bruford, ex-Yes e ex-King Crimson aqui nesse período. E esse dos três álbuns que eu falei, é o mais rock and roll deles, com certeza. Já começa quebrando tudo com The Game, que é a faixa de abertura. Aqui, essa edição que eu tenho aqui ela é bem interessante porque
ela tem um encarte bem mais inusitado. Aqui está o álbum. E para tirar o livreto aqui, você tem que tirar o CD. E aqui um livreto desse álbum. Isso aqui eu vou explicar no final, o que vem a ser. E aqui tem até imagens de shows dele aqui, o Roy Harper com o John Paul Jones, no palco do Hyde Park. Então, como eu falei, esse álbum aqui ele é bem mais rock and roll. Nessa faixa The Game, que abre o disco, ela tem uns toques tanto de hard rock como de rock progressivo. Acho que foi mais perto que o Roy Harper chegou de rock progressivo foi aqui em The Game. Também Spirit Lives, também uma faixa bem mais puxada para o hard rock, assim como Grown Ups Are Just Silly Children. Tem uma canção que é chamada Referendum, que é um retrabalhamento de Legend, do álbum de estreia dele, que é o Sophisticated Beggar, de 66, mas aqui numa versão bem mais pesada também, não acústica. Temos uma linda balada chamada Hallucinating Light, que é uma balada com um sabor meio country rock, que não estaria nem um pouco deslocada num álbum de estreia do Crazy Horse, por exemplo. E uma outra balada tão linda quanto também, essa eu acho que até também um dos grandes, uma das grandes canções do Roy Harper, que é When an Old Cricketer Leaves the Crease. Uma linda balada de pouco mais de 7 minutos de duração, mais acústica, tem um ou outro instrumento elétrico ali, mas é bem mais acústica, e com o Roy Harper cantando também de maneira bem triste também, bem doída. E aqui que tem, por isso que tem essas figuras aqui. Que cricketer é quem pratica o cricket. Aqui, ó, esse esporte aqui, certo? Que é muito popular no Reino Unido, na Índia e no Paquistão também, mas quase desconhecido no resto do mundo. Mas entre os ingleses o cricket é um esporte bem popular, no caso. E nesse encarte que veio aqui, inclusive, tem até aqui uma parte que fala sobre as regras do cricket, de como se jogar o cricket. Então é uma arte aqui meio inusitada a dessa reedição aqui. E essa edição que eu tenho aqui, também, estou colocando errado aqui, desculpe. O encarte vai aqui dentro. E o CD vai aqui fora. Agora sim. Então, nessa edição aqui temos Spirit Lives e When an Old Cricketer Leaves the Crease em versões ao vivo, sem contar a versão de single de Hallucinating Light. Então, 3 álbuns com características bem diferentes. Eu diria que o Folk Joe Campus ele é mais pop psicodélico, com exceção de McGill's Blues, que essa já não é tanto. O Life Mask ele é mais blues e folk, enquanto que o HQ é bem mais rock and roll. Mas o Roy Harper não fica... Se você gostar desses 3 álbuns, depois que eu ouvir, não fique só neles. Conheça os outros álbuns do Roy Harper, como o Sophisticated Beggar, o Stormcock, o Bullenham Vase, que inclusive outra personalidade que participou de gravações do Roy Harper também foi o Paul McCartney. Ele participa de uma música do Bullenham Vase, que é um álbum de 77, chamada One of Those Days in England. Também vale muito a pena. Mas para quem está começando, para quem quer sentir como é que é o trabalho do Roy Harper antes de mergulhar de cabeça, eu sugiro esses 3 álbuns aqui. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!